Ok, pessoal, bem-vindos de volta. Este ensino vai lidar especificamente com a zona de morte do ICT Londres. Ok, então a zona de risco de Londres. Quais conceitos de TIC serão utilizados neste módulo? A importância do tempo e do preço novamente. Londres está aberta. Seção de Londres. Características importantes de Londres. Ok, pessoal, é isso. Um daqueles tópicos onde é um assunto muito vasto, né? Estou te introduzindo aos poucos a um dos períodos mais importantes do ciclo bancário de 24 horas. A abertura de Londres é normalmente um momento em que gosto de negociar, porque me oferece muitas oportunidades e em sua magnitude, é muito mais favorável para um comerciante de curto prazo. Vem com isso um grande negócio de responsabilidade em termos de saber o que os prazos mais longos estão fazendo. Muitos lançamentos de calendário econômico saem durante a noite e podem ser muito voláteis, mas os pares de euro-dólar e libra esterlina são ideais para este horário. É por isso que eu optei por negociar esses dois pares. A abertura de Londres frequentemente estabelece um padrão de entrada de negociação ideal, que pode oferecer 25 a 50 pontos para um escoteiro. Os principais horários para monitorar são 2 da manhã às 5 da manhã, horário de Nova York. Então, em outras palavras, a maneira mais fácil de evitar confundi-lo sobre o horário é determinar o que for, hora que é na sua área, em relação ao que é em Nova York. Ok. E fisicamente, aguarde até as 2 da manhã para ser Nova York e depois calibre isso com sua corretora e seu horário local. Sempre ajuste um relógio para Nova York e você saberá exatamente a que me refiro, em termos de tempo. É a maneira mais fácil que eu posso superar essa barreira, porque tem sido um ponto de confusão muitas vezes, porque eu não sei onde vocês estão no mundo todo e estão em diferentes locais do globo. Eu não sei o que. A tradução vai ser em termos de tempo, então as conversões ficam por sua conta. Mas a zona ideal de Londres para o seu aprendizado em TIC será das 2 da manhã às 5 da manhã e é relativa ao horário de Nova York. Agora, se você olhar para este gráfico aqui, este é um gráfico do euro-dólar, e o que estou destacando aqui são 2 dias específicos de negociação. E quero que você dê uma olhada nisso. Vermelho é como uma linha vermelha profunda vertical, tem 2 delas, imediatamente à direita do triângulo mais à esquerda. Linha vermelha vertical, vemos a ação do preço cai inicialmente e depois ganha força e cria o ponto mais alto do dia, o ponto mais baixo do dia, forma-se aqui embaixo, e ele se recupera do ponto mais baixo e fecha acima dele. No próximo dia de negociação, novamente, aqui está a linha vermelha vertical, e isso delimita a meia-noite pelo horário de Nova York, certo? Então, meia-noite em Nova York, é isso que esta linha vermelha vertical delimita para esse dia específico, e isso representa meia-noite em Nova York, nesse dia de negociação. Então, podemos ver que o preço se fortalece novamente para o euro-dólar, nesse pequeno segmento de tempo, e cria uma alta e negocia para baixo, faz a mínima do dia mais tarde, depois entra em consolidação e fecha no meio do intervalo. O principal que eu quero que você entenda, mais ou menos, ser incentivado a passar pelos seus gráficos e estudar é isso. A abertura de Londres geralmente tem a maior probabilidade de criar o alto ou o baixo do dia. Então, aqui vemos o preço negociando até essa pequena linha azul e essa pequena linha azul. Ela apenas delimita aquilo um pouco, janela de tempo, aquela oportunidade entre 2 da manhã e 5 da manhã, horário de Nova York. Você pode ver como sobe lindamente. Os negócios atingem o ponto mais alto do dia, depois operam agressivamente mais baixo. Mesma coisa aqui neste dia, ele negocia em alta, dispara para cima, cria o pico do dia e então tem uma queda. Isso é uma das coisas mais importantes que muitos dos meus alunos, pessoas que apenas olharam casualmente para as minhas coisas em termos de meus tutoriais.
esta é uma das maiores. Bem, na minha carreira foi a maior descoberta porque me ajuda a determinar onde, quando estou pessimista, a altura real do dia vai se formar. E se eu conseguir fazer isso com uma medida razoável de precisão ou consistência. Só imagine se você conseguir 3 a 4 oportunidades onde você pode pegar o pico ou algo muito próximo ao pico do dia e aproveitar a maior parte da variação diária. Se você conseguir fazer isso algumas vezes por mês, você poderia ter um desempenho excepcional como um trader de câmbio. Agora, não se limita apenas a 4 vezes. O mesmo fenômeno ocorre em outros ativos. Agora, eu não negocio Bitcoin ou criptomoedas, mas tenho alunos que juram que isso funciona nesse ativo também, funciona em commodities, funciona em títulos, funciona em praticamente tudo que é negociado eletronicamente durante a noite. Por acaso, você pode esperar que coisas assim aconteçam no índice negociando? Então, se você está negociando, por exemplo, o DAX, o FTSE, ou os contratos futuros do S&P 500, ou Dow, ou Nasdaq, o comércio noturno, você pode ver o mesmo fenômeno acontecer também, e isso realmente não se limita apenas ao Forex agora. Porque eu ensinei isso à comunidade de negociação, eles assumiram que era limitado e apenas pertinente ao Forex ou câmbio. Usei esse mesmo conceito como comerciante de commodities no início dos anos 90, então não é que temos uma classe de ativo que só pode funcionar com este tipo de negociação ou este tipo de movimento de preço. É totalmente universal e isso é bastante poderoso. Agora, se nós temos um mercado que, digamos, está em um ambiente de forte tendência, você quer se concentrar mesmo em Londres? Porque Londres vai te dar a maior probabilidade de um ponto de entrada de baixo risco. Ok. E inversamente podemos ver quando o mercado está otimista, a tendência é que o mercado opere para baixo, criando o ponto mais baixo do dia na abertura de Londres, zona de finalização ICT. De novo, aqui, o mercado opera em queda após a meia-noite no horário de Nova York e cria o ponto mais baixo do dia. Entre 2 e 5 da manhã, horário de Nova York, fóruns do dia de Loewe, partimos para a corrida. Então, aqui estão 2 dias de negociação consecutivos. Se você pudesse ter entrado, comprado, nem mesmo na baixa, digamos que você use alguma, eu não sei, talvez uma ordem de compra para entrar. Ok, se você tentar uma ordem de compra acima, esses topos de velas individuais e eventualmente te colocam dentro, te fazem comprar, e isso segurou por 30 a 40 pontos por dia de negociação. Isso soma rápido, pessoal, mesma coisa aqui. Mercado criando um mínimo, decola agressivamente. Agora, eu quero que você observe a relação entre um ponto baixo da abertura de Londres e o dia imediato após a abertura baixa de Londres. Pequeno intervalo delimitado pelo mínimo aqui. E este pico mais alto entre os dois mínimos de Londres. Este é o seu intervalo de negociação. Isso seria uma entrada de compra ótima, usando os dados do dia anterior no setup de Londres de hoje. Assim você pode obter uma entrada de negociação ideal e o preço não se expande para cima. E podemos ver uma ótima oportunidade para ter um longo comércio em ambos os dias aqui, focando na abertura de Londres, criando o mínimo do dia quando o mercado subjacente está propenso a subir. Ok, então a sessão de Londres em si. Na verdade, o comércio dura um pouco mais do que 5 horas da manhã, está bem, mas pelo bem dos meus conceitos eu quero gradue-se ao longo do tempo. Isso significado das 5 da manhã de Nova York às 7 horas da manhã, horário de Nova York, que é classicamente como um período de lançamento de Londres, onde pode ficar quieto, pode ter pequenos retrocessos, mas eu não gosto de ver nenhum tipo de entrada entre 5 horas e 7 horas da manhã no horário de Nova York.
porque pode tender a esperar pela abertura de Nova York, que vamos cobrir na nossa próxima aula. Mas é da ação do preço, durante a sessão de Londres, apresenta a maior probabilidade de um grande movimento direcional em um dia de 24 horas. Então, o que isso significa? Se fôssemos olhar o mercado inteiro de 24 horas e escolha o ponto inicial, né? E seguiu isso ao redor do mundo inteiro. E nós estamos. Começou, vai terminar. Então, temos 24 horas de tempo. Se formos medir o volume ou quanto, se você quiser chamar de outra forma, em termos leigos, o maior retorno pelo seu investimento será na abertura de Londres. Isso imediatamente atrai a atenção dos mais jovens e se você não sabe o que está fazendo, pode se machucar rapidamente. A sessão de Londres, porque pode ser extremamente volátil e pode ser como um raio. Ok, se você for pego no lado errado do mercado, e há um grande impacto, evento de notícias que acontece nesse período, você pode ser rapidamente atropelado. E se você não usar ordens de stop loss, essa sessão vai te tratar de forma muito cruel, tirando seu dinheiro, porque Londres pode ser extremamente de um lado só, e uma vez que decola, é bastante implacável. Não te dá realmente uma chance de escapar. Agora, a sessão de negociação de Londres se estende além das 5 horas da manhã até as 7 horas da manhã no horário de Nova York. A sessão de Londres vê o maior volume de execução de ordens do que qualquer outra sessão de negociação, se olharmos para o pequeno gráfico à direita. E, novamente, tudo o que estou tentando fazer é mostrar o perfil em si. Não precisamos ampliar e olhar os detalhes das sombras e corpos das velas. Eu só quero que você olhe de forma gráfica, em termos de a maneira como os intervalos se expandem e como parece. No geral, então temos um dia de negociação aqui, temos consolidação, isso cria uma pequena valorização. Rejeita isso e negocia agressivamente para baixo. E depois sobe do ponto mais baixo e começa a exceção de Nova York. Então temos um micro formação Power 3 aqui. Então temos a abertura e a valorização, a expansão, o mínimo, fora do mínimo ele fecha, certo? O preço é fractal, pessoal. Podemos antecipar, vendo padrões duplicados, que são vistos em tempos maiores em um tempo menor. Então, se entendermos que o intervalo diário, se for baixista, perfil de mercado, ou se estamos procurando por preços mais baixos, na abertura do intervalo diário, ou barra diária, vai estar na alta ou perto dela hoje. A alta vai ser muito limitada em termos de quanto ultrapassa o preço de abertura, e então a maior parte do intervalo vai estar entre a abertura e o fechamento vai estar perto do menor preço do dia. Bem, esta é a ação do preço intradiário entre esta linha vertical aqui e esta linha vertical aqui. Isso está delimitando 2 da manhã até às 7 horas da manhã no horário de Nova York, certo? Então, estamos olhando para uma janela de 5 horas. Então, se entendermos isso, o preço pode ser fractal e se estamos pessimistas, isso pode ser visto como uma microformação de poder 3, certo? Agora, por que isso é significativo? Por que eu deveria ensinar isso a você? Qual é o ponto disso? Bem, se nós observarmos neste dia de negociação aqui, isso cria um cenário onde, vamos supor por um momento que estávamos esperando um movimento de alta no mercado. Ok, talvez nesse dia específico, o ativo chegou a um nível que era uma espécie de suporte e nós saímos dele. O comércio se consolidou, ok? E depois nós descemos inicialmente logo após o período das 2 horas. E o preço cair até um ponto baixo significativo. Se o preço não começar a subir lá durante a sessão de Londres, podemos esperar razoavelmente que a verdadeira movimentação vai ser na próxima sessão de negociação, que seria a sessão de Nova York, que não será o nosso ensino aqui. É a próxima lição desta série, mas você pode observar que o movimento acontece depois da interseção durante a sessão de Londres e depois o início da sessão de Nova York. Agora, a sessão de Londres se estende tecnicamente até depois das 7 da manhã, indo até 10 ou 11 da manhã no horário de Nova York. Ok, então
Basicamente, Rex, são 3 da manhã, horário de Nova York, até 11 da manhã, ao meio-dia. Tudo em relação ao horário de Nova York. Então, há uma sobreposição das negociações de Nova York e Londres. Isso torna a próxima aula um pouco mais interessante também, mas as conclusões que quero que você tenha é que a sessão de Londres pode criar o alto ou o baixo do dia. E também podemos estudar o perfil que ocorre entre o começo e o fim da sessão noturna, se estiver em alta, se tivermos um modelo de tendência, assim é provável que vejamos uma sessão de Nova York mais tranquila. Isso não significa sempre, mas é uma maneira que gosto de procurar por uma sessão de Nova York potencialmente lenta. Ou poderíamos ter um cenário de reversão, que é o que vimos aqui, certo? À direita desta linha vertical está a sessão de Nova York. Você pode ver que teve uma pequena reversão, mas acabou consolidando e basicamente negociou no meio do intervalo geral e fez fechamento. No dia seguinte, tivemos uma queda inicial em Londres, criando o ponto mais baixo do dia. Fechou a sessão bem no meio, então não mostrou realmente muita tendência. Teve uma queda acentuada, mas se estamos otimistas, não mostrou realmente nenhum tipo de indicação disso na sessão de Londres. Mas assim que passamos para a sessão de Nova York e coincidiu com Londres, então temos a entrada comercial ideal e então temos a desequilíbrio dinâmico onde a expansão de alcance ocorre diariamente, de cabeça para baixo e de perto. Então, Londres nos dá muitas coisas para estudar e eu quero que você analise seus gráficos e procure por exemplos do que acabei de explicar aqui e acho que você vai se surpreender. As características da sessão de aprendizado. Agora, a sessão de abundância normalmente cria o ponto mais baixo do dia quando o mercado está principalmente otimista e o ponto mais alto do dia quando está pessimista. Quando o mercado está pronto para negociar em alta em um período diário, podemos focar na sessão de Londres para posicionar para o ponto mais baixo do dia de negociação. Se o diário está posicionado para negociar em queda, podemos focar na sessão de Londres para registrar o ponto mais alto do dia de negociação. Ok, e o que eu fiz foi, em vez de colocar o Fibonacci no gráfico, e para não complicar tudo, eu basicamente desenhei uma linha indicando o alto que estou usando e o mínimo que estou usando. Agora, não estou usando o de corpo a corpo, pontos de referência, porque é um prazo diário e quero encapsular toda a faixa com o Wix incluído. Isso não vai mudar o que eu vou mostrar aqui. Então, se você tem seu cronograma diário no seu EURUSD, você vai ver que isso ainda nos levará à entrada comercial ótima, que é basicamente uma forma de sobrecompra ou sobrevenda sem indicadores. Então, o que nós estamos vendo aqui é o mercado no euro negociando até o nível 75, falhando em alcançar o nível 79, e esta vela bem aqui mostra uma disposição para querer reverter. Então, a próxima vela, podemos potencialmente ver isso como uma vela baixista agora. Não estou olhando para pontos de oscilação, estou apenas analisando em termos de onde estamos em um cronograma maior, e isso pode ser um ponto de interesse para uma quebra, tá? Então, uma vez que temos uma vela baixista como esta, estamos dentro da área de entrada comercial ótima, para uma célula, ou o que seria considerado como uma potencial venda. A vela seguinte, queremos estudá-la porque pode nos dar uma condição que estrutura uma formação de poder 3 com um fechamento para baixo em relação ao gráfico diário. Ok, então temos este dia específico aqui que é 28 de novembro e temos o mercado operando lateralmente até a meia-noite em Nova York. Em seguida, o mercado começa a cair. Nós não nos preocupamos com isso e queremos vê-lo subir até a abertura de Londres. Começa nesta área bem aqui, está caindo aqui. Não queremos ver isso, queremos ver o preço subir. É aí que vamos vender. Note também que temos máximos iguais aqui, certo? Né? Uns 10 pips acima dessa alta de curto prazo. Né? Isso nos dá a alta do dia. Ao mesmo tempo, esperaríamos razoavelmente ver a abertura de Londres criar o ponto mais alto do dia. Por que a tendência diária deveria ser baixista? Porque está em alta aqui. Bom, negociamos em uma área de entrada de comércio ótima e conseguimos uma vela
mostrando disposição para rejeitar e ir mais baixo. Então queremos procurar características como as que estamos vendo aqui, a abertura, e depois subir acima. Podemos procurar ser vendedores ali. Depois que ele pega máximos iguais, então temos um dente de leão, piscina de liquidez de compra. Certo, sobe, bate nas paradas e depois negocia agressivamente para baixo. Ela cria o ponto mais baixo do dia, se recupera desse ponto e negocia perto ou no mínimo. Então, dentro, em relação com o poder 3, se olharmos para essa ação de preço aqui, você pode ver que seria o intervalo diário. Então, podemos ver que a abertura, isso é um movimento ascendente muito limitado acima da abertura. Essa pequena parte da ação do preço aqui cria a alta do dia durante a abertura de Londres entre 2 e 5 da manhã, desequilíbrio dinâmico, ou expansão de faixa para a vela, ou barra diária, criando o mínimo do dia. Aqui. Então nós saímos do mínimo, negociando perto do mínimo do dia e fechando bem aqui. Então, isto é, esta vela inteira aqui. É assim que parece, em um formato de abertura, alta, baixa, fechada. Então, espero que tenha achado esse ensino esclarecedor. Até a próxima. Desejo-lhe boa sorte e boas negociações.